A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os estão com eles. Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo nessa manhã pela Rádio Regional, você que está ouvindo pelo programa Maranata do YouTube, aqui eu li apenas um pequeno versículo porque a leitura é extensa e nós não vamos tomar tanto tempo. Mas eu vou contextualizar até chegar a essa mensagem. Depois nós retomamos novamente o versículo. Aqui se dá num contexto em que existe uma guerra acontecendo entre Israel e a Síria. E a Síria, com seu exército, tenta de todas as formas criar uma emboscada, criar uma estratégia, criar trincheiras para que possa surpreender o exército de Israel. Só que Israel, além de estar bem organizado militarmente, ele conta com as orações e com a intercessão ativa de um profeta chamado Eliseu. E nas orações o Senhor revela a Eliseu qual é a melhor estratégia a ser adotada para que Israel possa não cair na armadilha do inimigo, da Síria. E nas orações a palavra de Deus vem até Eliseu e Eliseu chega até o rei de Israel e diz: olha, não vá por aqui, não acampe nesse lugar, não passe por esse vale, porque nesse lugar existe uma emboscada, nesse lugar o rei da Síria preparou uma cilada para apanhar todo o povo. E o rei obedece essa mensagem, o rei ouve a voz do profeta e toma a decisão correta, fazendo com que o inimigo tenha os seus planos de conquista frustrado. O rei da Síria reúne com os seus soldados, com os seus capitães, com os seus generais e apresenta a causa e diz assim: olha, tem alguém no nosso meio, existe alguém no nosso exército que está nos traindo, porque todos os nossos planos, eles não conseguem ser executados, porque Israel já sabe de antemão o que nós estamos fazendo, o que nós estamos planejando, e eles não caem nas nossas armadilhas, eles não são colocados nas nossas mãos. Então existe alguém no meio de nós que está nos traindo. E aí eles dizem assim: ó, na realidade, rei, é que lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu. E esse profeta, ele fala diretamente com Deus e Deus revela todos os planos que o Senhor tem, até aqueles planos que o Senhor pensa no seu aposento, sozinho, até mesmo estes que passam pela sua cabeça, o Deus de Israel é capaz de conhecer, e ele revela a Eliseu. E Eliseu antecipa para o rei tudo aquilo que o Senhor pretende fazer. Aí o rei toma uma decisão: bom, então se o problema é o tal do Eliseu, nós vamos cercá-lo, nós vamos procurá-lo e nós vamos dar cabo dele, de maneira que nós vamos acabar com a vida desse profeta e aí a nossa empreitada fica facilitada. E aí o rei descobriu que Eliseu estava numa cidade chamada Dotã. E todo o povo, todo o exército foi até essa cidade, segundo a ordem do rei da Síria, e cercou durante a madrugada esse local. E durante a manhã, quando o ajudante do profeta, Geazi, o moço do profeta, levanta, sai da casa e olha para o alto da colina, ele percebe que toda a colina está cercada, está cheia do exército inimigo. E ele tem a convicção, a certeza que o exército está lá porque vai atacá-lo, vai matá-lo e vai capturar o profeta de Israel. E aí ele entra, assustado, para dentro e relata todos esses fatos para o profeta Eliseu. E Eliseu, na sua calma, na sua tranquilidade, porque ele tinha uma revelação do Senhor, o Senhor era na vida dele, o Senhor conversava com ele, o Senhor era íntimo com ele. Então essa condição de paz, de segurança, de tranquilidade, essa ausência da precipitação, das incertezas, não dominava Eliseu. E Eliseu, como sempre fazia, ele orou ao Senhor, de maneira que o Senhor pudesse abrir os olhos do seu moço, abrir os olhos de Geazi, para que ele pudesse contemplar além do inimigo, que ele pudesse enxergar além das colinas e os cavalos e cavaleiros que cercavam Dotã. E assim fez o profeta, de maneira que os olhos de Geazi foram abertos,
que os olhos do inimigo fossem fechados, fossem cerrados, de maneira que eles não conseguissem entender e se localizar onde estava. E quando Geazi sai da casa e olha novamente para o morro, ele percebe que existe um grande exército celestial, cavaleiros, cavalos de fogo, em muito maior número do que os inimigos. E aí nós chegamos no versículo que começamos essa mensagem, que diz assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Então essa palavra que foi anunciada aqui no livro de Reis, ela pode ser transferida, ela pode ser colocada no nosso dia a dia, nos momentos em que nós vivemos as angústias e as incertezas. E a palavra de Deus, quando ela é colocada, ela tem um caráter ilustrativo para aquilo que nós estamos vivendo e para aquilo que nós estamos passando. Então nessa manhã, a palavra de Deus está dizendo assim para você que me ouve, independente de onde você está, que maior é o Deus que está com você, nessa luta, nessa causa que você está vivenciando. Se você realmente tem entregado a sua vida, se você tem se relacionado, se você tem intimidade com Deus, fazendo isso com que as orações sejam uma prática cotidiana, fazendo com que o teu diálogo com o Senhor, que as tuas orações sejam algo constante. Você conhece o Deus a qual você ora, e o Deus o qual você ora, ele responde às suas orações da melhor maneira. Talvez do jeito que você não entenda, mas todas as suas orações ele chega até Deus. E Deus ele tem a providência, ele tem o melhor para você. Quando você olha para o teu problema, aquilo que você está vivenciando dentro da sua casa, seja no seu relacionamento matrimonial, seja na enfermidade que tomou conta de algum ente querido da sua família ou até da sua vida, seja pelos problemas do vício, da droga, das questões financeiras, das dívidas, das cobranças, da possibilidade de perder alguma coisa, perder uma vida. O que te traz a dúvida, a incerteza e o medo, acima de tudo o medo, é porque os nossos olhos, eles só têm capacidade de enxergar o problema que está na nossa frente. Mas quando nós recorremos a Deus e a nossa esperança é colocada nas mãos de Deus, o Senhor nos revela uma força que vai alimentar a nossa esperança, que vai renovar o nosso ânimo e que vai nos dar as estratégias espirituais para passar por esse problema. O problema, ele faz parte da vida de todo mundo. Todas as pessoas que estão me ouvindo. Eu tenho problema. Adriano, Júlio que está comigo nessa manhã aqui na rádio, tem problema. Todos nós temos. Não existe pessoas que têm ausência de problemas. O que faz a diferença na vida é a maneira como nós encaramos a adversidade. E é dessa forma que o profeta revelou ao seu moço, a Geazi, que o problema estava lá, mas muito maior do que o problema que ele estava enxergando, era o tamanho da solução que vinha em defesa deles. Então existe um dito muito popular, muito corriqueiro, que é até uma ilustração do Evangelho, que você lê até em para-choque de caminhão, mas que é válido também para a gente observar essa mensagem. Fale para o seu problema o tamanho do seu Deus, né? Não fale para Deus o tamanho do seu problema, mas fale para o seu problema. Qual é o tamanho do seu Deus? E Deus é muito maior do que todas as coisas. Que você possa colocar a sua fé, que você possa alimentar a sua fé e o desejo de estar na presença do Senhor, porque o desejo do Senhor é passar com você pelas circunstâncias, pelas dificuldades, pelos entraves, pelos obstáculos que a vida oferece do nosso nascimento até a nossa morte. Nós não conseguimos fugir dessa realidade, mas quando nós temos a força, quando nós temos a unção de Deus, os problemas eles são resolvidos. E nós temos a força e o ânimo que alimenta a nossa alma para caminhar, para tomar a decisão certa, para ter a palavra correta, para passarmos por esse momento de dificuldade que a vida sempre nos oferece. Que você possa renovar o teu ânimo nessa manhã e ter certeza que o seu Deus, o Deus no qual você crê, o Senhor Jesus, é muito, 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 muito maior do que o problema que você está vivenciando. Esse problema que você está vivenciando, ele é passageiro, ele termina, ele é efêmero, ele não tem durabilidade, ele acaba. Mas esse Deus, o qual nós anunciamos nessa manhã, ele é eterno, ele é soberano,
ele é inexorável, infindável, ele dura para toda a eternidade. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.